Bem, como mencionei a vocês, nós estamos dando continuidade hoje à série que iniciamos há 2 semanas atrás, Encontrando Deus na Cabana. E se você não esteve conosco, não teve a oportunidade de ver a série desde o início, e gostaria de ouvir as mensagens que já foram aqui passadas, você pode acessá-las no nosso website, www.novasemente.org, e lá você tem acesso ao áudio das mensagens anteriores. Eu já, nessas 2 mensagens, já estraguei a história para alguns, né? Hoje uma pessoa me parou: escuta, você vai contar de novo a história do livro? Eu comecei a ler agora, eu não quero escutar. Tá bom, então hoje eu vou dar uma colher de chá para vocês que não leram, não vou estragar a leitura de vocês. Estrago semana que vem, de novo, tá ok? Na realidade, queridos, o livro A Cabana, ele apresenta uma história que lida com o mal, uma história que lida com a restauração. De maneira direta, essa obra escrita por William Young retrata a condição humana e o poder de Deus em nos transformar. No entanto, a grande maioria das pessoas em nossa sociedade, as pessoas não estão certas sobre a definição de alguns termos. Algumas pessoas não têm a noção ou a certeza do que é pecado. Alguns não compreendem o que é o mal, ou até mesmo não conseguem compreender o que é reconciliação ou restauração dentro do contexto, queridos, de sofrimento, dor, decepção. Quando nós passamos por situações como essas, situações em que sofremos, situações em que a dor vem a nós, não apenas a dor física, mas a dor emocional, geralmente a pergunta que surge é essa: por quê? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu? Aquela pessoa ou aquela família? Por que existe tanta coisa ruim na nossa existência, na nossa jornada ao nosso redor? Em outras palavras, por que existe o sofrimento e a dor? E esse é o título da mensagem de hoje: por que existe o sofrimento e a dor? São questões, queridos, que afetam a nossa existência. Algo que tem estado na mente humana por milênios. E para começar a mensagem de hoje, eu gostaria de fazer um pequeno teste com vocês, para que você possa pensar um pouquinho entre a diferença do bem e do mal, tá ok? Entre a diferença daquilo que é certo, aquilo que é errado. Eu vou colocar algumas fotos ali no telão, e eu quero que você diga, quando você vê a foto, bom ou mal, tá ok? Vamos lá então? O primeiro. Mal? Mal. Unânime, né? Próximo. Bom. É o que vem na nossa mente, quando você vê tudo que ela fez. Bom, próximo. Vocês me dão uma sensação de que há uma certa dúvida, né? Não precisa responder essa. Vamos para a próxima, então. Eu senti unanimidade agora, né? Estava reclamando que estava sem banheiro privativo ontem. Vamos lá, próxima. Unânimes aqui também, hein? Impressionante. Último. Saberemos em agosto, né? Eu pergunto para vocês daqui a alguns meses. Nós temos na nossa mente esse conceito do bom e do mal. E eu gostaria de convidá-los, queridos, nesse momento a prestar atenção a uma porção da Bíblia que descreve um momento único. O momento em que Jesus Cristo, o próprio Deus em forma humana, sendo confrontado pela força do mal. O momento em que Cristo estava agonizando, queridos, na cruz do Calvário. No momento que ele tinha o peso do pecado de cada ser humano que já viveu, vive ou viverá nessa terra sobre ele. E naquele momento de dor e de angústia, diz a palavra de Deus que, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona.
A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, nesse momento, nós temos a nítida impressão que o mal vence o bem, como se a dor e o sofrimento triunfassem sobre o bem por todo sempre. Mas essa não é a história que nós encontramos na palavra de Deus. Jesus, queridos, não apenas suportou a cruz, mas Ele conquista o nosso maior inimigo, que é a morte. E Ele sai dessa batalha vitorioso, essa batalha contra o mal. A Bíblia também nos conforta afirmando o seguinte: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. E é exatamente sobre isso, queridos, que eu quero me deter nesse início de noite, esse finalzinho de tarde. Porque existe a dor e o sofrimento na nossa vida. E na próxima semana eu vou expandir um pouquinho mais esse tema, que é importante a nós, abordando sobre o que fazer quando sofremos. Então, semana que vem a mensagem praticamente hoje é em 2 partes. E a próxima semana, tentando responder a pergunta: o que fazer quando sofremos? Mas hoje, por que existe dor? Por que existe sofrimento? Queridos, nós precisamos aprender não apenas a suportar as dificuldades, mas acima de tudo a vencer, assim como Cristo venceu. E o que é importante aqui é que esse assunto é extremamente difícil de ser compreendido. E para tal, queridos, é importante nós compreendermos qual é a condição do nosso coração. E sinceramente eu espero que, se você hoje sentir que as palavras que você ouve não faz sentido completo para você, quem sabe em um futuro bem próximo, espero que aquilo que você ouvirá hoje faça sentido. E nós começaremos, queridos, com 3 grandes perguntas relacionadas com esse tema. As grandes perguntas sobre o mal. E a primeira delas é óbvia: por que existe o mal no mundo? Quando nós começamos a falar sobre isso, as pessoas se indagam: por que Deus não fez um mundo perfeito? Por que Ele não fez um mundo em que simplesmente não tivéssemos que passar por essas experiências negativas? E aqui me permito, queridos, dizer a vocês e dar uma resposta simples e direta: foi exatamente isso que Deus fez. No princípio da nossa existência, ao criar o primeiro homem e a primeira mulher, Deus fez tudo completamente perfeito. Mas o primeiro casal decidiu tomar um caminho diferente daquele que Deus havia estabelecido, aquilo que Deus sonhava a nós. E hoje nós, infelizmente, sofremos as consequências daquela decisão. Mas aí surge uma outra dúvida, uma outra questão: será que Deus é responsável então pelo mal? Por ter Ele criado o homem com o poder e o direito de escolher o mal? E Deus, queridos, Ele nos criou com aquilo que nós conhecemos como o livre-arbítrio, que é nada mais do que a capacidade que nós temos de escolher o que fazer, escolher o que pensar. E Deus queria que as suas criaturas tivessem a capacidade de amá-lo. Mas para que esse sentimento pudesse ser real, para que esse sentimento não fosse algo artificial, Deus nos criou, queridos, ouçam bem, com a capacidade de escolher a quem amar. Ele poderia ter criado a raça humana como robôs, ou como máquinas, que Ele simplesmente programaria para que nós pudéssemos sempre dizer: eu te amo, Senhor. Mas eu pergunto a vocês: será que isso seria amor verdadeiro? O puro amor, a essência do caráter do próprio Deus. Nós poderíamos assim expressar em liberdade aquilo que nós realmente sentimos. E por falar em expressar sentimentos em liberdade,
Eu estava preparando a mensagem e ontem li uma história interessante de um rapaz que encontrou a jovem dos seus sonhos, aquela com quem ele sempre almejava e esperava um dia encontrar. E ele decidiu apresentar aquela que seria sua noiva para sua mãe. Ligou para a mãe e disse: mãe, eu vou levar a minha noiva para a senhora conhecer. Mas só que ele quis fazer um jogo com a mãe. E ele combinou com ela: só que eu vou levar 3 mulheres. E eu quero que a senhora descubra qual das 3 é a minha noiva, aquela que eu vou casar. E a mãe topou: pode trazer. E lá chegou ele em casa com as 3 mulheres, lindas as 3. Entraram, sorridentes, jantaram, sentaram no sofá, conversaram como se fossem grandes amigas, todas elas. No final, as 3 foram embora, ficou só o filho com a mãe, e ele perguntou: e aí, mãe, qual das 3 é a minha noiva, aquela com que eu vou me casar? E ela disse sem medo de errar: é a que estava sentada no meio do sofá. E o rapaz disse: mas como é que a senhora descobriu? Fácil, eu não gostei dela. Que futura sogra, hein? Amor forçado. Eu pergunto a vocês: quem gostaria de viver com alguém nessas circunstâncias? Amor, queridos, é amor de verdade somente quando nós podemos livremente escolher a quem amar. No entanto, quando essa possibilidade existe, a escolha por amar, o contrário também é real. Se nós podemos escolher a quem amar, também podemos escolher não amar esse mesmo alguém. E um dia o ser humano escolheu não amar a Deus. Infelizmente, a maioria dos seres humanos tem seguido os mesmos passos, o mesmo caminho. Mas ele, o homem, diz a palavra de Deus, continuou extraviado, seguindo os seus caminhos, diz o profeta Isaías. Continuou extraviado, seguindo os seus próprios caminhos. Desde então as pessoas têm seguido sua própria vontade, em seus próprios termos, sem a direção de Deus. E os resultados, queridos, estão aí ao nosso redor. Então, quem é o responsável? Quem é o responsável por todo o mal que nós presenciamos? Todo o mal relacionado com a destruição da raça humana. Irmãos matando irmãos, caos, impiedade, ira, ódio, raiva. Quem é o culpado por tudo isso? Se nós pudéssemos, queridos, agrupar todo o mal que já existiu, existe hoje em nosso mundo, nós dividiríamos o mal em pelo menos 2 categorias. Aquilo que eu chamo de o mal moral e o mal natural. O mal moral nós entendemos. Esse é o mal entre as pessoas. Esse mal nós conhecemos bem. O mal que leva um ser humano a odiar ao seu próximo, a odiar a si mesmo. É o mal quando nós vemos um assassinato. O mal quando nós vemos uma revolta. Quando o ser humano expressa ódio contra outras pessoas. E esse é o caso apresentado no livro A Cabana. Lá nós vemos de uma maneira trágica o assassinato de uma menina, uma inocente criança. E aquele sentimento traz em Mac toda aquela circunstância, tremendas dúvidas em relação aos sentimentos de nós como seres humanos. Mas vamos voltar a esse assunto em alguns minutos. Mas além do mal moral, também existe aquilo que nós podemos chamar como mal natural. E esse tipo de mal, queridos, é diferente na sua essência, mas não menos problemático a nós como seres humanos. Esse é o mal relacionado com a natureza, com os desastres naturais. Enchentes, furacão, terremotos, doenças, câncer, AIDS, o calor excessivo. E se nós saímos em busca das respostas racionais para os porquês do mal natural, com certeza, em muitos casos nós saímos de mãos vazias. Mas a grande verdade é que a maioria do mal que nós vimos no nosso mundo e ao nosso redor pertence à primeira categoria, o mal moral.
É o mal que afeta profundamente a nossa natureza. O mal que faz com que as pessoas se odeiem. Quando você vê povos se matando em guerra. Hoje nós presenciamos nisso, só você ler os jornais. O ódio nas pessoas. O mal relacionado com as decisões que o ser humano toma. Mas aqui você pode se perguntar, se grande parte do mal que vemos vem em virtude da atitude das pessoas, como elas aprenderam a agir assim? E aqui eu te pergunto, será que as pessoas precisam aprender a serem dirigidas pelo mal? Será que nós precisamos ser ensinadas? Quando nós vemos nossos filhos nos primeiros meses, nós ficamos maravilhados com todo o mistério que envolve ali o crescimento de uma criança, o desenvolvimento de uma criança. Mas quanto tempo demora para que eles comecem a mostrar a sua real natureza? Hein? Cada vez que eu via um dos meus filhos desobedecendo pela primeira vez, aquela sensação, vocês que são pais, vocês se lembram disso? A primeira vez que ele rola no supermercado e você finge que não vê, né? De quem que é essa criança? E você sai com um carrinho e ele girando lá, eu quero isso. Quem ensinou? Eu pergunto para mim, quem ensinou isso para essa menina? Quem ensinou? Precisa aprender. Na realidade, a criança começa a demonstrar seus próprios interesses, começa a demonstrar seus próprios desejos. De onde é que nossos filhos aprendem a agir com egoísmo? Eu pensava, isso é com os filhos dos outros, comigo nunca vai acontecer. Meus queridos, essa é a triste realidade. Nós, todos, nascemos assim. Todos nós somos assim. E a palavra de Deus diz, será que o etíope pode mudar sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Deus, queridos, Ele criou um mundo em perfeição. Mas onde havia possibilidade para o mal existir? Porque Ele colocou a raça humana dentro de um estado em que havia liberdade de escolher o mal ao invés de escolher o bem. Deus cria a cada um de nós com a possibilidade de escolher. Só que Deus, queridos, Ele não originou o mal. E isso nos leva à segunda grande pergunta. Se Ele não criou o mal, de onde vem? De onde vem o mal? Só que antes de respondê-la, me permito fazer um comentário sobre o livro A Cabana, exatamente nesse tema. Eu já mencionei a vocês nas semanas passadas que existem diversos aspectos nesse livro que são interessantes. Alguns deles que encontramos base naquilo que a palavra de Deus apresenta. Mas aqui, nesse tema, entre os problemas teológicos que essa ficção apresenta, exatamente nesse tema, está um dos maiores problemas do livro. Num certo momento, Sarayu, que representa o Espírito de Deus, ele diz para Mac, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa citação que eu escolhi e coloquei aqui, leiam no telão. Ele diz o seguinte: mal é uma palavra que usamos para descrever a ausência de Deus, assim como usamos a palavra escuridão para descrever a ausência de luz, ou a morte para descrever a ausência de vida. Tanto o mal quanto a escuridão só podem ser entendidos em relação à luz e ao bem. Eles não têm existência real. Está na página 123 para 124. Que o mal não tem existência real. Será? Queridos, essa afirmação foge totalmente, está longe de ser aquilo que a palavra de Deus apresenta. A Bíblia afirma, queridos, que o mal tem existência real e que há um ser responsável por tudo isso. O próprio Jesus Cristo afirmou que um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. E que eles ouçam com atenção. A Bíblia descreve nosso inimigo, o inimigo que Cristo aqui menciona como um adversário real e pessoal. E na palavra de Deus, ele é retratado por diversos nomes. E eu tenho certeza que vocês já ouviram alguns deles. Lúcifer, Satanás,
diabo. A Bíblia o apresenta como aquele que tem sempre o desejo de nos enganar, de nos destruir. Porque ele promete felicidade, mas nos dá, queridos, somente dor e sofrimento. Ele promete um sonho, mas o objetivo é apenas te destruir. Lúcifer, Satanás, é um enganador e sempre age no intuito de dissimular as suas ações. E é por essa razão, queridos, que a Bíblia diz que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o seu propósito, queridos, é enganar, ludibriar, destruir. A sua estratégia é enganar-nos com as suas mentiras, com suas artimanhas. Promessas atrativas, promessas sedutoras, que somente, queridos, nos levam à morte e à destruição. E todos nós conhecemos muito bem o seu trabalho. Cada um de nós já sentiu na pele as consequências de suas ações. E nós precisamos, queridos, admitir que muitas vezes aquilo que ele coloca diante de nós é extremamente atrativo. E essa é exatamente a natureza daquilo que a Bíblia chama de tentação. O inimigo não vai colocar diante de você algo que não vai lhe atrair. Ele busca exatamente o seu ponto fraco e coloca a tentação para que você possa ser atraído. Nós somos atraídos por coisas que lá no fundo, muitas vezes nós sabemos que não são de acordo com a vontade de Deus. E agindo assim, nosso maior inimigo sabe muito bem onde ele pode chegar. Ouçam com atenção aquilo que as Escrituras Sagradas afirmam. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Queridos, não se deixe enganar. O inimigo de nossas almas só deseja uma coisa: destruir a cada um de nós por completo. Aniquilar com a raça humana, no intuito de assim atingir a Deus, pois ele sabe que a única forma de atingir o Criador do universo é atacando a nós, seus filhos, criados à sua imagem e à sua semelhança. E o mal tem um originador, e a palavra de Deus aponta claramente quem ele é. Mas aí nós nos deparamos com uma outra pergunta que sempre surge, e a terceira delas: por que Deus não põe um fim no mal? Em primeiro lugar, me permito dizer assim, que Deus, ele restringe, queridos, a ação do mal, e ele opõe-se ao seu inimigo todo o tempo, porque se Deus não agisse assim, nós já estaríamos aniquilados há muito tempo. Não há necessidade de lembrá-lo de todas as vezes que Deus nos livrou de situações que poderiam ser o fim da nossa vida. Quantas e quantas vezes a mão invisível do Senhor nos livrou do mal sem que nós percebêssemos. E Deus continua, queridos, a agir dessa forma. Deus continua. Mas a pergunta que permanece é: por que Ele não age assim todo o tempo? Por que Deus não age assim com todas as pessoas? Em outras palavras, por que Deus simplesmente não elimina a presença do mal do nosso mundo? Por que Deus não corta o mal pela raiz? Uma coisa importante mencionar aqui é que, por Deus ainda não ter eliminado o mal por completo, queridos, isso não significa que Ele não o fará. Pelo contrário, a Bíblia, queridos, nos assegura que se aproxima, e muito rapidamente, um dia em que Deus intervirá na história humana por completo, para colocar um fim, um basta no mal, para colocar um fim, um basta em tudo aquilo que se relaciona com a maldade, com a dor, o sofrimento, tudo aquilo que nos destrói, aquilo que nos causa angústia, mágoa. E com Ele, com o fim de todas essas coisas, inclusive será o fim do seu originador. A Bíblia afirma: esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Mais à frente, no livro de Provérbios, encontramos: pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. E espero que vocês tenham ouvido bem o que acabaram de ler.
a lâmpada dos ímpios se apagará. Mesmo que muitas vezes nós pensamos que a lâmpada dos injustos e dos perversos possa brilhar mais forte do que aqueles que são justos e tentam viver de maneira correta. Nós imaginamos que muitas pessoas não merecem o sofrimento que muitas vezes têm que passar. Mas um dia, queridos, o mal se apagará para não mais brilhar. Mas você pode dizer, tudo bem, um dia isso vai acontecer, mas por que não agora? Por que nós temos que ficar esperando enquanto tudo ao nosso redor não passa de um caos? E essa é uma pergunta importante que eu creio que muitos de nós fazemos, pela razão que nós buscamos, queridos, compreender, buscamos encontrar a base para a nossa fé, força para prosseguirmos em nossa jornada. E Deus, queridos, em sua misericórdia, Deus em seu amor, Deus em sua sabedoria, Deus em sua paciência, Ele não ainda interviu, trazendo o fim na história humana, como nós hoje a conhecemos, por achar que o momento oportuno ainda não chegou. Ele ainda espera que alguns de nós possamos aceitá-lo, que nós possamos compreender o seu perdão, que possamos tomar a decisão, usando o mesmo livre-arbítrio, de aceitá-lo, de viver um relacionamento com Ele. E obviamente nós poderíamos aqui gastar horas, dias, meses, anos, perguntando e respondendo mais e mais questões relacionadas com os porquês de Deus não intervir e eliminar o problema do mal hoje. Só que existem alguns aspectos que são mais importantes, alguns princípios que nós precisamos aceitar e entender quando nós falamos sobre o problema do sofrimento e do mal. E alguns desses princípios são o seguinte: nós somos, como seres humanos, inconstantes diante do mal. Quando nós entramos em discussão sobre esse assunto, muita coisa vem à tona. E é fácil para nós perceber que muitas vezes nós temos reações extremamente dogmáticas, de um lado, mas nós não agimos da mesma forma em outras circunstâncias. Nós ficamos como que em um jogo entre o que nós dizemos que cremos e aquilo que nós realmente cremos. Infelizmente, muitos simplesmente preferem viver pelos caminhos de erro, em vez de andar pelos caminhos que Deus simplesmente deseja. A palavra de Deus diz: prefere andar pelos caminhos do pecado, em vez de andar pelo caminho da justiça. Querem alguns exemplos para que nós possamos entender melhor o que eu estou dizendo? Alguns dizem: ah, Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu julgaria o mundo de outra forma. Se eu estivesse no seu lugar, as pessoas não iam escapar da minha ira. Já imaginaram se nós simplesmente tivéssemos o nosso próprio meio de punir as pessoas pelos seus erros? Se nós tivéssemos aí o poder de um super raio, um super relâmpago, e a gente carregaria lá com 1 trilhão de volts, né? E bum, nós consertaríamos o mundo, certo? Não, errado. Sabe por quê? Porque nós somos tremendamente inconsistentes. A Bíblia diz: homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. De um lado a gente ia dizer: eu vou destruir todos os terroristas, e mas será que nós gostaríamos que Deus destruísse todos os que têm ódio e preconceito no coração? Ou talvez nós pegaríamos o nosso super relâmpago eliminador de pecadores e iríamos dizer: eu vou destruir todos os motoristas bêbados que mataram crianças. Pum! Mas será que nós agiríamos da mesma forma com aqueles que se envolvem, preparam e vendem a bebida? Poderíamos pensar que íamos destruir todos os ladrões. Mas será que nós gostaríamos que Deus destruísse aqueles que sempre dão um jeitinho de tirar certa vantagem financeira aqui ou acolá sobre outras pessoas? Somos inconsistentes. Nós dizemos que queremos que Deus destrua todo o mal, mas na realidade nós imaginamos que um pouquinho do mal não faz tão mal assim. O que isso significa? Significa que, infelizmente, queridos, nós estaríamos dizendo algo mais ou menos o seguinte: ah, Deus, retira todo o mal
da vida dela. Senhor, retira todo o mal da vida dele, mas deixa um pouquinho de mal aqui na minha vida, que eu gosto dele. Que isso é exatamente o que nós queremos dizer. É exatamente aquilo que nós muitas vezes transmitimos. Nós queremos a ajuda de Deus na nossa vida, mas infelizmente nós não queremos saber dos preceitos, das orientações que esse Deus nos dá na nossa vida. Nós somos muito inconsistentes. Um segundo princípio que nós precisamos entender é que, além da nossa inconsistência, nós somos incapazes de compreender o mal por completo. No nosso estado de afastamento que o pecado nos causa, algumas circunstâncias relacionadas com o mal não são a nós situações que podemos compreender, mesmo se Deus explicasse de maneira completa a nós. Alguns aspectos relacionados com esse assunto são profundos, são impenetráveis e muitas vezes nos confundem. Por que alguns vivem uma vida longa enquanto outros morrem tão cedo? Por que alguns são curados de maneira inexplicável enquanto outros morrem de maneira repentina? Por que alguns sofrem a vida inteira enquanto outros só de vez em quando? Por que algumas calamidades naturais ocorrem em determinada localidade e não em outra? Por que alguns acidentes fatais são completamente absurdos, sem explicação? Deus, queridos, nos diz sua palavra, através do apóstolo Paulo: o que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado. Existem alguns aspectos da vida humana que simplesmente nós não podemos entender. Infelizmente, por alguns não entenderem a Deus, decidem simplesmente ignorá-lo. Só que isso, além de ser inconsistente, também é extremamente perigoso, porque nós estamos lidando, queridos, com o destino eterno da nossa existência. Querem um exemplo? Tecnologia, por exemplo. Nós muitas vezes usamos, gostamos, apesar de nós não entendermos como funciona. Quem de nós consegue ficar sem celular? Quem de nós consegue ficar mais do que 1 ou 2 dias sem checar o e-mail? Só que nós não percebemos que nós confiamos nesses meios tecnológicos, que eles irão funcionar todo o tempo, apesar de a grande maioria de nós não entender ou não fazer ideia como é que funciona, que é o meu caso. Muitas vezes você sincroniza o seu telefone com o seu e-mail, o computador em casa, eu não faço ideia como é que isso funciona, e eu confio. Ontem, por exemplo, terminei a mensagem, mandei um e-mail para a nossa equipe do Media Center, para que pudéssemos preparar os textos bíblicos. Vocês estão percebendo que eu estou meio perdido com os textos, porque ninguém recebeu o meu e-mail, mas eu mandei. Aonde ele foi parar, eu não faço ideia. Queridos, nós não entendemos muita coisa, só que nós confiamos nelas. Quem sabe, nós poderíamos aqui argumentar que nós devemos confiar em Deus, mesmo quando nós não o compreendemos de maneira plena. Pensem comigo, como entender Deus plenamente, se nós somos apenas criaturas e Ele o Criador? É como se tentar explicar o gênio de Einstein para alguém com deficiência mental. É como se tentar explicar Beethoven para um surdo. É como se tentar explicar o que é Michelangelo para uma pessoa que não enxerga, para um cego. Se nós fôssemos capazes de entender Deus de maneira plena, queridos, nós seríamos como Ele é, e nós não somos. Deus é Deus, nós somos apenas suas criaturas. E é por isso que em sua palavra nós lemos o mesmo Deus dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só que muitos de nós, queridos, nós não compreendemos o que acontece nos momentos de escuridão,
nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos em que o mal acontece. E muitos de nós temos sempre mais perguntas do que respostas. E essa é a realidade. Só existe, queridos, um ser que entende todos os aspectos relacionados com o mal. Só existe um ser que compreende todos os aspectos relacionados com a dor, com o sofrimento, com a angústia. Somente Deus. E se Deus permitíssemos que nós tomássemos seu lugar por um dia, se imaginar o que nós poderíamos fazer? Quem sabe no desejo de controlar a dor, muito provavelmente nós estaríamos ali, quem sabe tirando a sensibilidade do nosso tato. Quem sabe na tentativa de nos proteger contra o calor, o frio, perderíamos a sensibilidade e nos machucaríamos. Quem sabe também da mesma forma nós não poderíamos sentir o afeto, um abraço, um beijo, um toque. Quem sabe no nosso esforço para melhorar o mundo, talvez nós eliminássemos a possibilidade de escolher o errado. Só que também nós eliminaríamos a possibilidade de perdoar. Quem sabe eliminando a pobreza, eliminaríamos a possibilidade de ser generosos. Quem sabe eliminando o medo, eliminaríamos a possibilidade de viver com coragem. Estaríamos mudando tudo simplesmente por não entender os porquês. E para concluir, queridos, eu quero dizer a vocês algo. Nós não somos Deus. Deus somente é Deus. E entender os porquês, queridos, é o último aspecto que eu gostaria de mencionar a vocês nessa noite. Não é o suficiente para você suportar o sofrimento. As pessoas sempre me perguntam: pastor, será que eu posso perguntar por quê? Será que eu posso questionar Deus? Sem dúvida. Cristo perguntou: por que me desamparaste? Só que Cristo não ficou, queridos, parado em busca pela resposta. Cristo passou pela provação, porque Ele não teve a sua atenção detida no porquê, mas Cristo teve a sua atenção detida na questão de qual é o propósito que Deus permite que isso aconteça. E foi aí que Cristo encontrou, queridos, esperança. E é exatamente da mesma forma que hoje nós podemos encontrar esperança. A esperança de que Deus está aí do seu lado. A esperança de que Ele, de alguma forma, que você não pode compreender hoje, nesse momento, tirará algo de bom, mesmo do mal que tem acontecido na tua vida. Porque, querido, somente Deus pode tirar algo de bom do mal. Somente Deus pode trazer esperança para esse momento de sofrimento. Somente Ele pode nos mostrar que não é o fim. E que essa dor, esse sofrimento, essa angústia que você passa nesse momento não durará para sempre. A grande questão é: será que essa mesma esperança que Cristo teve, você e eu temos? O problema, queridos, maior é que muitas vezes nós colocamos as nossas esperanças em coisas temporárias. Colocamos a nossa esperança em coisas passageiras, em dinheiro, na carreira, um sonho, em outras pessoas. Mas nós podemos colocar, queridos, a nossa esperança no Criador do Universo, porque Ele sempre está ao nosso lado. Porque Ele sempre está ao nosso lado quando nós nos sentimos tristes, sozinhos, desamparados. Eu já escutei de pessoas: pastor, eu me sinto sozinha. Como se tudo aquilo que eu creio serve para outras pessoas, mas não serve para mim. Queridos, não se deixem enganar com esse sentimento, porque Deus está sempre ao seu lado, agindo de uma forma que você muitas vezes nem percebe, mas Deus tem um propósito para a sua vida.
Mas o que Ele faz? A Bíblia diz: podemos nos alegrar. Igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos. Até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Qual que é o propósito em Deus permitir o sofrimento na nossa vida então, queridos? Para o desenvolvimento do nosso caráter. E a sequência que o texto bíblico traz é paciência, força de caráter, confiança, esperança e fé. Queridos, com raras exceções, quando cremos em Deus como um Deus de amor, o profundo senso de confiança e dependência dEle tipicamente vem a nós quando nós tomamos a decisão de confiar nele mesmo em meio de sofrimento e dor. Mesmo quando nós somos confrontados pelo mal. Essa foi a experiência de Mac no livro A Cabana. O mal atingiu a vida daquele homem. E nesse livro o autor tenta apresentar a solução divina para essa triste realidade. Será que aquilo que é apresentado é bíblico? Será que aquilo que é mostrado é verdade? Parte sim, parte não. Mas independentemente, nos momentos de dor real, nos momentos de dúvida, tristeza que você tenha, nunca se esqueça da grande promessa de Deus: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Queridos, de forma alguma eu quero que você negue a existência da dor, do sofrimento e do mal, porque esses sentimentos são reais, eles existem. E eu sei que alguns de vocês nesse momento passam por situações como essa. Sei que alguns de vocês nesse momento sangram por dentro por não encontrar solução para o seu problema. E eu quero de uma maneira toda especial nesse momento orar por você. Mas antes, te faço um apelo. É que você possa permitir, por uma escolha, que Deus possa tocar teu coração. E que a condição do teu coração possa ser tal que você reconheça que não pode mais viver sozinho. Que você não pode mais lutar com suas próprias forças. E permita com que esse Deus possa mostrar a você quem Ele é. Essa é uma experiência única. É uma experiência tua com Deus. E é uma experiência real. Se você buscar, se você rogar, se você permitir. Pai eterno, o quão difícil é para nós seres humanos ter que enfrentar momentos de dor e sofrimento. Quão difícil para nós, Senhor, é passar por situações de tragédia, uma desgraça, situações que não encontramos respostas. E, bom Deus, por milênios, teu maior inimigo, aquele que também é o nosso maior inimigo, tem criado, inventado, ludibriado a mente humana com tantas
outras respostas e soluções que afastam dele a culpa central por tudo aquilo de mal que existe em nosso planeta. Mas, bom Deus, te suplico em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, a que tu possas, Senhor, afastar o mal da nossa vida, que tu possas, bom Deus, purificar-nos, que tu possas, bom Deus, estar presente ao nosso lado, e que através da tua presença, através do teu poder, através da tua pessoa, possamos, bom Deus, confiar mesmo quando não encontramos todas as respostas, que possamos, bom Deus, nos entregar plenamente a ti mesmo quando não entendemos o todo, porque queremos nesse momento reconhecer que nós somos limitados, somos finitos, somos fracos, somos falhos, mas queremos confiar em ti, porque tu és, bom Deus, nossa única, nossa maior esperança. Pai eterno, eu rogo que tu possas de uma maneira especial colocar tua mão sobre cada pessoa que se encontra nesse local, nesse momento. Pai eterno, que possam sentir tua presença, Senhor, e que possam encontrar o conforto e a paz que tanto necessitam, através, Senhor, de tua graça, através, Senhor, de tua misericórdia, através, bom Deus, da tua manifestação na vida deles. Aqueles que também ouvirão essa mensagem, que possam encontrar conforto e paz em ti, Senhor. E assim como o teu Filho amado Jesus Cristo nos ensinou, bom Deus, livra-nos do mal. Pai querido, eu te suplico, livra-nos do mal. E isso eu te lhe rogo em nome e pelo amor de teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.